Nada ruim que não possa piorar. Se já não bastava a gente ter que assistir mais uma derrota do Vasco ontem, temos que passar ainda a nossa tarde de domingo vendo o nosso maior rival conquistar mais uma vitória e vendo que, de fato, a situação do Vasco é muito pior do que nós imaginávamos. A gente vai falar sobre isso aqui neste Boa Noite Gigante, o último vídeo deste domingo. Vamos falar sobre aquela atuação ridícula do Vasco ontem no Morumbi. Vamos falar também sobre Pedro Raul. Vamos falar sobre essa semana de preparação, o que vem pela frente, o protesto da torcida vascaína. O Muro de São Januário foi completamente pichado nesta madrugada de domingo. A gente vai trazer aqui também tudo o que aconteceu, as frases que foram colocadas, porque de fato, meus amigos, o torcedor vascaíno não aguenta mais. A gente vai falar sobre tudo isso aqui, porém antes, torcedor, rapidamente de começar esse vídeo, como eu sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aí pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E rapaziada, é o seguinte, o momento é ruim, o momento é chato, o momento é desanimador, mas eu preciso de você para que cada vez mais a gente que está completamente desconfortável, chateado, triste, revoltado com esse Vasco, critique. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Vamos juntos, vamos falar de Vasco, vamos criticar, vamos cobrar, vamos reclamar, eu e você. Então eu preciso da sua inscrição, se inscreva, me dê mais voz aqui dentro do YouTube. Vamos reclamar porque realmente o limite já foi completamente extrapolado. Além disso, se você está completamente contrário a isso e quer realmente dar mais voz ao meu trabalho, deixe seu like. Se você curte aqui o nosso conteúdo, deixe o seu gostei, deixe o seu joinha. Vamos junto, rapaziada, aqui embaixo. Vamos deixar aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei para ajudar na divulgação do nosso vídeo. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente. Falar logo de Vasco da Gama. E eu quero começar aqui este Boa Noite Gigante, né, falando sobre o que aconteceu ontem, pois o Vasco perdeu novamente para o São Paulo, a segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Agora são 7 partidas, 3 derrotas, 3 empates e apenas uma vitória, 6 pontos conquistados no Brasileirão de 21 disputados, momento de fato que preocupa muito. O Vasco ainda não está na zona de rebaixamento, pois o Corinthians, que jogou hoje, foi derrotado para o Flamengo. E o Cruzeiro, que irá atuar contra o Cuiabá no Mineirão, ganhando, faz com que o Cuiabá permaneça na zona e não ultrapasse o Vasco da Gama. Então o Vasco hoje permanece fora da zona de rebaixamento, não por um mérito próprio, mas por um demérito dos seus adversários. O Vasco hoje é o 16º colocado do Brasileirão, com apenas 6 pontos em 21, volto a repetir, disputados. Um desempenho horrível, muito abaixo inclusive do que, na minha opinião, esse elenco pode entregar. Acho o elenco fraco, acho o elenco limitado, acho que faltam muitas peças, isso é incontestável. A montagem do elenco realizada pelo Paulo Brax foi fraca, foi ruim, foi cheia de erros, mas nada justifica esse desempenho do elenco do Vasco. Dá para entregar mais. O América Mineiro, o Fortaleza, o Bahia, o Grêmio, o Goiás, o Cuiabá, o América Mineiro, o Coritiba, o Santos, não tem um elenco melhor que o Vasco. Mas se botar Vasco e qualquer um desses times, o Vasco vai perder porque não vai conseguir desempenhar. Então tem alguma coisa errada. E essa cobrança tem que sim ser direcionada ao atual técnico do Vasco, Maurício Barbieri. E não à toa, como a gente falou lá no início do vídeo, São Januário acordou nessa manhã de domingo dessa maneira aí, ó, com muitas críticas, protestos. Torcedores foram até o entorno do Caldeirão protestar, pichar o muro de São Januário. O Vasco é nosso em um dos dizeres colocados, time sem vergonha, diretoria covarde, outros dizem aí fora 777, fora Jorge Salgado, fora Paulo Brax, fora Barbieri. Então realmente as críticas estão sendo muito duras a essa diretoria e a esse trabalho desenvolvido. O torcedor vascaíno, depois de tantos anos de sofrimento, esperava que de fato tivesse um ano melhor em 2023, com a chegada da SAF, o investimento realizado, mas isso não vem acontecendo. Não aguentamos mais. Uma frase muito dita no ano passado com acesso foi: só vive o propósito, né, quem suporta o processo. Foi uma frase colocada em várias camisas do Vasco, Figueiredo inclusive, atacante Cruz Maltino, utilizou muito essa frase, mas gente, a gente já suportou muito. São 23 anos suportando. Agora o torcedor quer viver esse propósito. E quando viveremos? Fica essa questão, que até o momento realmente estamos vivendo esse processo mais um ano.
Passa ano, vem ano, e o torcedor vascaíno segue nesse processo. Segue sofrendo, segue sendo infeliz, segue realmente tendo elencos ruins, tendo desempenhos ruins em Brasileirões, entrando numa Série A para não disputar, para não competir, e aí realmente o nosso limite está começando a extrapolar. Ontem, mesmo diante disso, novamente uma linda festa foi vista. Eu faço questão de mostrar aí as imagens a vocês. Essa é a torcida vascaína no Morumbi, novamente lotando. O Vasco é um dos melhores tem uma das melhores médias, né, de público sendo visitante. Até a última rodada era a terceira melhor do Brasil, estando atrás apenas de Palmeiras e Flamengo, que são hoje 2 melhores elencos do futebol brasileiro. Vasco jogando no Mineirão lotou, Vasco jogando no Maracanã como visitante lotou, Vasco jogando como visitante no Couto Pereira lotou o setor, e ontem novamente contra o São Paulo lotou de novo. Então a gente, é escorraçado, batem no torcedor, mas estamos sempre aqui para apoiar o Cruz Maltino. E aí a gente critica, e temos todo o direito. Falei para vocês neste Fala Gigante ou na Corda Vascão, não lembro agora, sobre o Robson Bambu. Não dá mais pro Robson ser titular do sistema defensivo do Vasco. Não tem mais condições, gente. Para mim já deu. Se você ainda não viu, de verdade, não falo porque é meu vídeo, não falo porque foi eu que gravei, e nem tô falando em tom de divulgação, mas dê uma olhada na Corda Vascão. Dê uma olhada nas análises, lance a lance que eu fiz do Robson na partida de ontem. Os 4 gols que o Vasco tomou, 4 gols tiveram erros na marcação, na composição defensiva por parte de marcação do Robson. Inclusive teve um 5º lance que o Robson entregou quase um gol ao São Paulo. Robson se embananou sozinho. Então não tem mais condições desse jogador ser o titular do Vasco. Com todo respeito, um jogador que sabe sair jogando é inegável. O Robson tem essa qualidade. Com a bola no pé, ele sabe o que fazer. Zagueiro, ele vê o jogo de frente, consegue enxergar, consegue ter uma saída boa, de qualidade, quando sobe a marcação-pressão do adversário. Mas aí eu também vou passar para um outro lado. O Vasco não é um time que propõe. O Vasco não é um time que arma jogadas, o Vasco não é um time propositivo, que fica com a posse de bola na maioria dos jogos. Então eu, Lucas, na minha humilde inocência, porque não sou o técnico do Vasco, não sou o Maurício Barbieri, não sou um especialista em futebol, mas eu acho que o Vasco é um time que não tem essa característica de posse, não tem essa característica propositiva, não vejo sentido em ter um jogador que tem essa valência da armação, da criação de jogadas, de qualidade no passe, se o Vasco durante 90 minutos vai ter muito mais pressão do adversário do que muito mais posse. O Vasco vai ser esse time. O Vasco durante 90 minutos vai precisar muito mais defender do que atacar. Isso é nítido. Isso foi contra Atlético, isso foi contra Palmeiras, isso foi contra Fluminense, isso foi contra São Paulo, isso foi contra vários outros clubes que eu posso pontuar aqui. O Vasco sofreu muito mais defensivamente do que chegou ao gol do adversário. Ou seja, o Vasco precisa muito mais de jogadores que tenham uma qualidade defensiva do que uma qualidade ofensiva, principalmente se tratando do nosso zagueiro. E aí a gente pega um Vasco que se defende, mas um Vasco que não tem um jogador do sistema defensivo com uma valência defensiva, de cortes, de interceptações, de desarmes. Esse jogador é o Capasso. A gente viu isso nos clássicos do Campeonato Carioca, contra o Flamengo, contra o Fluminense, e o Capasso entrava e dava uma segurança para o sistema defensivo irreconhecível. Era um jogador muito bom, jogador forte, jogador de mano, jogador de combate. O Capasso é esse jogador. Errou? Errou. Não tem uma valência de criação de jogadas, de primeiro toque, qualidade na saída de bola, tudo bem. Mas no mano a mano, na interceptação, na qualidade do sistema defensivo de xerife, ele tem, é inegável. E aí realmente fica a dúvida. Porque se hoje o Vasco é um time que sofre tanto defensivamente, erra tanto defensivamente, sofre tanta pressão, por que a gente não coloca um xerife na zaga para ser esse atleta de interceptação, ser esse atleta de desarme, mas faz a opção, o Barbieri, de colocar um jogador que tenha qualidade na saída de bola, que pouco vai ser utilizado durante 90 minutos. Então não tem muita lógica, não tem muito sentido. Para mim, o Robson hoje não tem que ser mais o titular do sistema defensivo do Vasco. Hoje o Robson tem que ser reserva. Hoje o titular do Vasco tem que ser o Manuel Capasso. Isso é o que pelo menos eu, Lucas, penso ao ver o Vasco jogando. E eu quero saber de você, se você concorda com isso. Eu, pelo que estou acompanhando, os torcedores não aguentam mais o Capasso entre os titulares. O Capasso não, o Robson entre os titulares. E querem o Capasso. Para mim, contra o Fortaleza nesse próximo final de semana, é Capasso entre os titulares. Para com essa insistência, Barbieri. 8 milhões de reais foram pagos no Capasso. Qualidade ele tem. Se ele passou no crivo departamento de scout e análise do Vasco, se ele passou no crivo da 777, é porque qualidade tem. Então bota pra jogar. Não foi comprado à toa.
bota ele pra jogar. E aí também tem o outro lado, mais um atleta que eu também falei nesses últimos vídeos, Pedro Raul. Será, gente, que a culpa é do Pedro Raul? Se a culpa é do Pedro Raul? Ou se a culpa é de um sistema de armação que não funciona do Vasco? Pedro Raul tinha qualidade no Goiás. Pedro Raul tinha qualidade no Botafogo. Pedro Raul hoje no Vasco não é um atleta que se sobressai. Os números do Pedro Raul, gente, são impressionantes com relação a negativo. O último gol dele foi contra o Fluminense na 4ª rodada. Vamos para a 8ª. Desde então, desde a 4ª rodada, são 5 chutes no gol. Em 3 partidas. E nenhum gol marcado. Contra o São Paulo ontem foram 2 finalizações, as 2 longe do gol do Rafael. Ontem contra o São Paulo foram 20 passes, 9 perdas de posse, 2 finalizações, uma falta cometida e uma falta recebida, nenhum desarme feito. Esse Pedro Raul não entrega nada. E aí ficam os questionamentos. Cabe ele no time titular? Vale a pena uma mudança? Final de semana que vem iremos ver contra o Fortaleza. Pedro Raul levou o 3º cartão amarelo e não conseguirá entrar em campo. E aí realmente o torcedor terá a oportunidade de identificar se o Vasco com o Pedro Raul vai conseguir desempenhar um bom futebol. Na minha opinião, já que o Pedro Raul não tá, meu irmão, coloca ali o Figueiredo, né, de centroavante, esse jogador mais móvel, para balançar mais, esse falso 9, como é falado na gíria do futebol. Abre 2 jogadores atrás dele, bota o Orediano e bota o Peck. Bota os 2 e faz uma trinca de volante. Galarza caindo mais pela esquerda, que é onde ele gosta de cair. O Barros caindo mais pela direita e o Jair caindo nesse meio, controlando, sai nesse primeiro volante de pegação e de saída de jogo. Faz um 4-5-1, cara. Faz isso. Peck, Orediano, Jair, Barros e Galarza e deixa o Figueiredo como esse falso 9. Duvido que o Vasco não vai jogar com esse time, entendeu? E o Galarza tem que falar também. Se a gente fala mal do Pedro Raul, fala mal do Robson, a gente tem que falar bem do Galarza. Boa partida ontem do paraguaio. Recompensado, inclusive, com o gol. E, na minha opinião, o que mais é impressionante não apenas foi a boa partida do Galarza, porque eu sempre falei, o Galarza não é um jogador, é inteligente, tem a cabeça boa, não é técnico, né? É um jogador de muita intensidade, de força física. Galarza tá em todos os lugares do campo. Galarza corre os 90 minutos aos 45 do segundo tempo como fosse o primeiro minuto do primeiro tempo. É um jogador muito intenso. É um jogador que sabe cobrir espaços de uma maneira que eu vejo poucos jogadores tendo essa qualidade. Se bem trabalhado, o Galarza pode entregar muito. E aí a gente viu isso ontem. Assim que o Galarza saiu e o Rodrigo entrou, os espaços, gente, no campo foram completamente expostos. Que entra o jogador com uma intensidade a 1000, que é o Galarza, que tem, e sai o Galarza, né, e entra o Rodrigo, que tem uma intensidade a 0, a 5, muito baixa. E aí os buracos apareceram, o Vasco foi exposto. E em menos de minutos o Vasco levou o 3º gol do São Paulo após a saída do Matias Galarza. Então, quando tem que elogiar, nós elogiamos. Partidaça do Galarza. Merece sim a oportunidade de ser o titular. E o Barbieri foi cobrado ontem na coletiva. E eu vou fazer questão de mostrar esse vídeo. Por que tirou o Matias Galarza? O garoto estava bem, fez o gol, paraguaio. E aí ele faz o gol e é recompensado com uma substituição. Por que saiu o Matias Galarza ontem contra o São Paulo, Barbieri? Essa foi a resposta dele. Não, porque a orientação não foi descer e esperar. O Galarza, no momento que ele faz o gol, ele sente cãibra e avisa. E aí ele ainda fala, não, deixa eu tentar. E eu ainda espero alguns minutos, mas eu vi que ele não estava em condição. Então eu precisava substituir um volante por outro, não tinha outra situação que não fosse essa. Porque por mais que de repente se eu colocasse um 3º zagueiro, eu ia ficar só com o Jair no meio, ia ser uma situação de trazer mais ainda o São Paulo. Então a ideia de colocar o Rodrigo foi porque o Galarza pediu para sair, tanto é que na hora da substituição ele cai no chão e sai até com dificuldade. E a gente continua pressionando, talvez não com tanto ímpeto, mas continua pressionando. Acho que foi mesmo o lance da bola parada, do escanteio, que sem dúvida a gente tem que ter mais atenção. Se eu não me engano, foi o primeiro gol que a gente tomou de bola parada desde o início do campeonato, então era uma situação que a gente vinha conseguindo lidar muito bem com isso. Mas hoje aconteceu e foi um peso enorme para todo o esforço que a gente tinha feito para empatar. Então realmente é difícil, segundo o Barbieri, Galarza acabou sentindo cãibra e exatamente por esse motivo houve a substituição. A gente espera que realmente essa cãibra venha a ser algo simples, ele venha a estar recuperado já para esse próximo final de semana contra o Fortaleza. Mas para mim, volto a repetir, entraria exatamente com esse time, um 4-5-1, Capasso no lugar do Robson, Pumita, Léo e Lucas Piton, Jair à frente desse sistema de 2 zagueiros, né, sendo aí esse homem do meio de campo, esse primeiro volante, mas esse jogador que tem qualidade para armar, Galarza
e Barros à frente do Jair, Galarza caindo pelo lado esquerdo e o Barros caindo pelo lado direito, e 2 jogadores à frente também do Barros e do Galarza. Peck e Orediano no sistema de meio campo, e deixa o Figueiredo como esse falso 9. Volto a repetir, meu amigo, eu duvido que o Vasco não vai render. Esse é o meu time. Qual seria o seu? Deixa aí nos comentários. A gente vai ficar por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo comprometido. Estamos aqui 3 vezes ao dia sempre. Amanhã novamente, vamos cobrar, vamos criticar, vamos expor os erros, porque tá difícil. A gente vai fazer questão de estar aqui sempre com vocês. Vamos que vamos. Esse foi o último vídeo desse domingão. E amanhã, 7 horas da manhã em ponto, estaremos aqui de novo. Vamos que vamos, como eu sempre falo. Saudações vascaínas.